Det är en stor ära att få presentera Nobelpristagaren i kemi. Es ist eine große Ehre, Preisträger in Chemie zu präsentieren. Olá pessoal, sou o Bruno Alves. Há muito eu queria falar sobre esse assunto, que é a questão da gravidade. Isso vai dar merda. Eu penso que a gravidade ela não tem respaldo científico demonstrativo, né? Algo experimental, que você possa mensurar. A gravidade não te traz essa coisa, né? Ela é apenas um cálculo matemático, né? Que Newton chegou lá a uma velocidade de aceleração e tudo mais. Então, na realidade, gente, olha só, o que nós precisamos é entender como funciona, né, essa questão de queda dos corpos. Mas e que força? Só a densidade não explica, né? É necessário que haja uma força, tudo mais. Essa é a questão. Nós necessitamos explicar isso melhor. Só com densidade e flutuabilidade não será explicado. Exatamente. Eu, estudando muito, acabei pensando numa teoria, e aqui eu vou apresentá-la para vocês. Isso pode entrar em discussões aí nos grupos de WhatsApp e tudo mais. Então, na realidade, eu não necessito de fórmula matemática para explicar. Eu preciso demonstrar. A fórmula matemática vem depois, né? Um cientista, quando ele quer demonstrar algo, ele demonstra se aquilo funciona através da observação, estabelece uma hipótese, né? Para depois ele fazer o experimento para se chegar a um viés de que se aquilo realmente assim funciona, a metodologia científica vai para pesquisa e tudo mais. Então, na realidade, aqui não está se falando em bola molhada giratória. Nós estamos falando de terra plana, com o domo. Nós não vivemos num mundo que está com a Terra girando, vagando pelo espaço infinito aí a milhares de quilômetros por segundo, junto com o sistema solar e tudo mais. Não é essa a questão. Nós estamos falando de uma terra plana, estacionária, com firmamento, conforme descreve as escrituras. Ok? Olha só, não mais eu tenho a necessidade de ter uma força me atraindo, porque eu não estou vagando como louco no espaço. Para a terra plana, nós temos ação e reação, isso é óbvio, né? Movimento e preenchimento. Ok? Esse é um princípio que eu estou estudando isso há muito tempo, e tentando encontrar palavras para poder mensurar isso através da observação, para estabelecer essa hipótese. É uma teoria, tá? Movimento e preenchimento, inclusive com tudo que funciona. Imagina que tudo foi criado com a sua mais perfeita ordem, a não ser que a própria criação ela se movimente, ela realize uma ação para assim ter uma reação e para gerar uma reação em cadeia. E tudo precisa estar no seu devido lugar. Tudo precisa estar preenchido no seu devido lugar, ok? Então, na realidade, você percebe que tudo precisa ser preenchido. Então, quando eu, por exemplo, derrubo uma pedra, aí é densidade, ok? É densidade. A pedra, sendo mais densa do que o próprio ar, ela tem a sua massa. Quando eu vou numa balança, a balança mede a minha massa. Se eu comer mais, a ação de comer mais, eu vou engordar e vou ganhar mais massa. Ao pisar na balança, ela vai colocar lá um número maior, ok? Então é isso. Tudo depende de uma ação. Se eu derrubo uma pedra, eu solto uma pedra, ao ela cair, ela vai deslocar ar. Mas ao momento que ela deslocar, esse ar ele será rapidamente preenchido. Assim, quando ela bater no chão, porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, mas ele vai preencher imediatamente. Quando ela cai no chão, a terra, a poeira que está ali, ela vai se deslocar, o ar vai se deslocar e a pedra vai entrar naquele lugar mais rapidamente. O que tiver fora, o ar vai preencher. Então, na realidade, nesse caso, eles têm razão. Só com densidade e flutuabilidade não dá para explicar a questão. Mas eles precisam entender que nós estamos falando de uma terra plana e estacionária. Aí a natureza e todos os fenômenos, inclusive tudo que eu falei aqui é observável. E vai funcionar de maneira diferente de uma terra molhada giratória, que vai depender de uma força que atraia.
Então é isso, gente. Essa é estabelecendo aqui uma teoria, uma hipótese dessa questão, movimento e preenchimento, tá? A natureza, o Pai a criou de forma ordenada e a própria criação ela se encarrega de causar esse movimento. É isso que nós vemos acontecer em tudo isso e está sendo confundida, tá, com questão gravitacional, ok? Não, nada a ver, irmão. Então vamos lá. Eu não tenho fórmula matemática disto agora. O que eu tenho é demonstração. Muito tempo de observação, muito tempo de pesquisa, ok? Eu cheguei a essas conclusões. Então vamos lá. Imaginemos que a Terra não é o globo, ela não está viajando no espaço, ela não está girando, ela é parada e estacionária e é plana, ok? Agora vamos estabelecer uma teoria para a queda dos corpos na Terra plana. Somente com densidade e flutuabilidade não vai explicar. Então a teoria que eu vim propor é a teoria do movimento e preenchimento. Vamos ao ponto X, ao ponto chave, tá? Se na natureza está tudo perfeito, né? Tudo foi criado de forma perfeita, está tudo parado e sem se movimentar, está em ordem. Quando um elemento da natureza realiza uma ação, é que começa a se transformar tudo que nós temos, ok? Então a natureza está ali, em ordem, tudo distribuído em seu lugar. E a natureza trabalha para que as coisas fiquem assim. É instantâneo, é algo natural que as coisas fiquem cada coisa no seu lugar. Os corpos sólidos, eles tendem a ficar embaixo por conta da sua densidade, né, da massa. Densidade, que é essa relação de massa e volume. Os corpos líquidos já têm menos densidade, os corpos gasosos já têm menos densidade ainda, o que vai fazer com que eles componham o ar. Ok? Entendido isso? Não estou entendendo nada. Então, a partir do momento, por exemplo, se eu solto uma pedra, se eu seguro uma pedra no alto e solto ela, o que vai ocorrer é que a própria natureza, ela vai se encarregar de colocar a pedra, que é um corpo sólido, no seu lugar, que é embaixo. Era isso? Que bosta! Então, eu solto uma pedra, ela cai, ela vai deslocar o ar. Olha só, enquanto ela está caindo, ela está deslocando o ar que está embaixo dela. Então o que acontece? Eu segurei ela no alto e soltei. Ela movimentou, ela deslocou o ar e foi para o seu lugar natural, por ela ser um corpo sólido e denso, que é o chão. Ao chegar no chão, ela deslocou poeira, mas automaticamente e ocupou o seu lugar. Mas automaticamente tudo que for deslocado, ele vai voltar para o seu lugar. Porque a natureza precisa colocar cada coisa em seu lugar. É algo natural. Que diabos, Gam? Você é mesmo um gênio! Essa é a melhor resposta que eu já ouvi aqui! Você deve ter um QI lá pelos 160! Então, na realidade, para então, na minha teoria, o que ocorre é que a natureza, ela se encarrega de colocar, de ocupar os espaços. Os corpos sólidos, que são mais densos, eles ocupam um espaço aqui embaixo. Os líquidos, né, já são menos densos. Por exemplo, eu posso colocar um corpo em cima do outro, uma pedra em cima da outra. Ela vai se misturar? Não, porque ela é densa. Ah, não, sério? Né? Agora, se eu colocar o líquido misturado com o outro, ele vai se misturar? Vai. Eu posso colocar um em cima do outro? Posso, dependendo da densidade do líquido. Não! Eu não sou digno de viver na mesma era que um gênio da internet como você! Quando eu estou estabelecendo essa questão, ele diz, então se é a densidade que manda, não é a densidade que manda. Quem manda é a natureza, que ela se encarrega em ocupar todos os espaços, mas cada objeto sólido, líquido e gasoso, segundo a sua densidade em seu lugar. Né? Essa é a minha teoria. O cara é um gênio. Vamos colocar ali os gases. Então os gases ficam tudo em camadas segundo a sua densidade? Não. A gente está falando de um corpo gasoso, de uma matéria gasosa. Eles se misturam. Apenas quando eu confino, eu mostro, quando eu confino o gás hélio, eu mostro que por ele ser menos denso, ele sobe. Se eu confino o gás carbônico, a bexiga não sobe. Já com o gás hélio ela sobe, mostrando que a densidade é importantíssima também. Né? Não explica tudo, mas é importante nessa questão.
Agora, os gases, nós temos N elementos na natureza que vão fazer com que eles fiquem aqui, né? Por isso, os gases não se comportam como corpos sólidos. Por isso, eles não vão ficar cada um em seu lugar se eu botar uma pedra em cima da outra. Entendeu? Então, nem os líquidos ficam assim, que dirá os gases, né? É um argumento assim muito... Agora, se o ozônio é mais denso, mas fica lá em cima, porque ele é produzido lá em cima. Então, mas ele é gasoso, ele é um gás. Então, na realidade, não pode se comparar corpos sólidos nem líquidos com corpos gasosos. Então, essa é a teoria do movimento e do preenchimento, né? É a própria condição que a natureza tem de preencher os espaços vazios. Entendeu? Aí muita gente vai falar do experimento da câmara de vácuo. São dois corpos sólidos, seja a pena, ou se não vai ter resistência do ar. Portanto, a natureza vai fazer com que eles vão até o local de direito dos corpos sólidos. Então, na realidade, na Terra plana, eu acabo de criar essa teoria do movimento e preenchimento. Parabéns! Eu vou denominá-la, né, de seletividade natural. É essa força, né, essa seletividade natural que a natureza tem de preencher os espaços vazios, colocando os objetos, cada um em seu lugar segundo a sua densidade e flutuabilidade. Então, na realidade, gente, olha só. A grande sacada de Newton é a seguinte. Na fórmula dele, ele coloca a massa como algo invariável. É isso, essa foi a grande sacada de Newton, ok? Colocar a massa na fórmula dele. Então você tem força é igual a mg, mas a massa ela é constante, ela não varia essa massa. Ai, não! Então, na realidade, significa que se você comer, se você, por exemplo, você começar a comer, você tem uma determinada massa. Se você começa a comer, né, e engordar, ficar gigante, vamos colocar, você era magrinho e ficou gordão. Na fórmula de Newton, a sua massa não vai variar, apesar de todos observarem que ela variou. Essa foi a grande sacada de Newton, criar uma fórmula de aceleração lá, 9,8 metros por segundo ao quadrado, mas com tudo isso a massa não varia. Apesar de quando você subir numa balança, ela vai apresentar que você ganhou massa, você ganhou mais quantidade de matéria, mas na fórmula de Newton a massa não varia. E essa foi a grande sacada de Newton e que o povo aplaude e acha lindo. Meu Deus! Seu animal! Então, se densidade e flutuabilidade não explicava a queda dos corpos e tudo mais na Terra plana, a seletividade natural em colocar que essa seletividade natural dos corpos, ela explica muito bem como seria isso numa Terra plana. Então eu vou fazer a demonstração para vocês e é isso aí, vamos lá. Então, pessoal, vamos para a demonstração, ok? Então o que eu estou dizendo é que não existe gravidade, até porque ela não pode ser demonstrada, não pode ser medida, nada disso. Então a substituição é essa seletividade natural de acordo com a densidade e flutuabilidade dos objetos. A gravidade sendo substituída pela seletividade natural de acordo com a densidade dos objetos. Vamos lá, olha lá. Gente, isso aqui é pelo bem da ciência, não fumem, faz mal à saúde, ok? É apenas pelo bem da ciência, vamos lá. Vocês percebem que eu enchi ele aqui com a fumaça do cigarro, certo? Então vamos lá, eu vou começar a encher a garrafa. Vou chegar mais perto. Eu vou começar a encher a garrafa e você vai ver que seletivamente a água vai entrar e a fumaça vai sair por causa da densidade da água em relação à fumaça. A necessidade que a natureza tem de preencher os espaços vazios. Vamos lá. Vamos lá. Percebe que enquanto a água entra, a fumaça sai naturalmente. Ó, é a seletividade, preenchimento
e distribuir cada coisa em seu lugar segundo a densidade, demonstrada aí de forma efetiva, ok? Perceba que a água, que é mais densa, entrou na garrafa e automaticamente a fumaça saiu por ser gasoso. Então, esse estado físico da matéria, de cada matéria, a própria natureza, ao ter essa necessidade de preencher os espaços vazios, ela coloca cada coisa em seu lugar. E a sacada de Newton foi muito boa, né? Manter a massa invariável, a massa não varia, apesar de todos verem que ela varia. Seu animal! Então, se ele tinha dúvida que a necessidade da natureza era algo válido, foi demonstrado nesse experimento. A necessidade de colocar o que é mais denso para baixo e rapidamente colocar o que é menos denso para cima, a velocidade com que a água entra e a fumaça sai na mesma proporção, cara, fantástico. Então, respondido aquele rapaz que disse, né, através da demonstração, o que é mais importante, do empirismo, da observação, que sim, a natureza tem essa necessidade de ocupar os espaços, os vazios, de preencher esses espaços e, através do movimento, colocar cada coisa segundo a sua necessidade em seu lugar, demonstrado no experimento e respondido à pessoa que falou aquilo. Então, já no caso dele, da gravidade, que também fica vaga, né? As coisas seguram, mas não tem como ser demonstrada, como na minha teoria eu demonstrei. Então, essa força, né, densidade não é uma força, a força sim é a seletividade. Então, como força fundamental em substituição à teoria da gravidade. O que tem de diferencial na seletividade que a gravidade não tem? Só besteira. São duas coisas principais. O primeiro, né, é que a seletividade ela pode ser demonstrada, diferentemente da gravidade, que você não pode mensurar nem ver acontecer, né? Apenas você pode acreditar por questão de fé ou por questões de cálculo matemático, né? E ela vai explicar tudo que a gravidade tenta explicar, porém sem você poder observar, né? E outro diferencial, que esse também vai ser o desespero de muitos doutores aí, principalmente do YouTube. Não, moço! O principal diferencial é que a teoria da seletividade ela vai se encaixar perfeitamente com a mecânica quântica, coisa que a gravidade não faz e tem sérios problemas para se encaixar na mecânica quântica. Eu construí essa teoria ao longo do tempo, eu andei pesquisando muito e criei essa teoria, né? É simples de entender essa teoria, ok? Não é igual à entropia de Verlaine, porque Verlaine tenta explicar os corpos celestes e a gente sabe que na Terra plana esse espaço não existe. Então é diferente também da visão aristotélica, ok? Porque tem uma base, né? Como eu sempre digo, eu não tenho pressa para fórmula matemática. Que burrico! Eu quero provar através da demonstração que essa teoria ela funciona, né? E também nem tudo é aspecto físico. Nós temos aspectos químicos, biológicos para explicar certas coisas. Não é só os aspectos físicos, ok? A raiz, quando uma árvore, uma planta, ela produz ali, a raiz que sustenta a planta, né, leva a seiva até as plantas, as folhas, vencendo a gravidade seletiva. A seiva sobe lá até as folhas, até as plantas, para ficar daquelas cores bonitas, né? Isso a gravidade é seletiva mais uma vez. Na seletividade, isso é explicado por aspectos biológicos, naturais. Nem tudo é explicado apenas pela questão física. O papel lá, o diploma do prêmio Nobel, eu dobro e limpo a bunda com ele, tá? É isso que eu faço com o diploma de prêmio Nobel. O dinheirinho ainda, né? Pode ser que seja bom, de repente, para pesquisa e terra plana, mas não me interessa papel de prêmio Nobel não, né? Então, porque os cientistas verdadeiros não ganharam o prêmio Nobel. Essa que é. Os cientistas que demonstram o que fazem. Geralmente é só aqueles que criam teorias mirabolantes, daqueles momentos eureka, são os que ganham o prêmio Nobel. Eu não quero isso não. Muito obrigado. O dinheirinho seria até bom, mas o papel eu limpo a bunda com ele. E malandro é malandro, mané, mané. Pode escrever que é. Malandro é malandro, mané, mané.
aí. Podes crer que é. Malandro é o cara que sabe das coisas. Malandro é aquele que sabe o que quer. Malandro é o cara que tá com dinheiro e não se compara com o Zé Mané. Malandro de fato é um cara maneiro que não se amarra em uma só mulher. E malandro é malandro, mané, mané diz pra mim. Podes crer que é. Malandro é malandro.